Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Os materialistas enfatizam apenas o estado da consciência em vigília, por motivos óbvios. O materialista empedernido preferiria ficar acordado para ganhar dinheiro o tempo todo ou para se dedicar a outros valores materiais, se isso fosse possível. Daí a popularidade dos estimulantes em nossa cultura, apesar da destruição causada por seu uso contínuo. De modo geral, os buscadores espirituais almejam estados de samadhi, por isso não prestam muita atenção nos sonhos. E o estado cotidiano de vigília e de sono profundo são tolerados, mas por necessidade. Mas isso não basta para o ativista quântico, pois ele não está interessado apenas em samadhi, mas também no insight obtido nas experiências criativas, inclusive samadhi, a fim de mudar a qualidade da vida na vigília e nos sonhos. Para o ativista quântico, o insight criativo e o samadhi, as visitas ao plano supramental intuitivo, são importantes, como também são importantes o estado de vigília e dos sonhos. Para prestar atenção no estado dos sonhos, você precisa se dedicar à análise de sonhos. Ela pode contribuir muito para a sua espiritualidade. Tanto a percepção em vigília quanto os sonhos podem ser usados para o crescimento pessoal e para a transformação espiritual. Neste sentido, você deve prestar muita atenção nos sonhos arquetípicos. Estes sonhos tratam das leis do movimento de todos os corpos contidos no corpo supramental. Entre elas, as leis do corpo material são quantitativas, mas as leis vão ficando cada vez menos quantitativas e mais temáticas ao passarmos do vital para o mental e para o supramental. O significado mental, por exemplo, gira em torno de contextos determinados, como o amor, a beleza, a verdade, a justiça, qualidades. São os grandes arquétipos platônicos. Agora, a origem dos arquétipos yanguianos nos sonhos pode ser compreendida. Em virtude das necessidades de manifestação, ocorrem limitações de expressão e alguns temas são suprimidos de nossa percepção normal de vigília. A confluência desses temas suprimidos é o inconsciente coletivo, cujos temas suprimidos são universais. Isso contrasta com o inconsciente pessoal de Freud, cujos temas suprimidos são pessoais. Nos sonhos, mais uma vez, nossa defesa normal contra temas suprimidos é fraca, suscitando a possibilidade de seu afloramento. Hoje, com efeito, eles afloram como os conhecidos símbolos dos arquétipos yanguianos: a grande mãe, o herói, a sombra, o mago, a anima e o animus, e assim por diante. O trabalho com esses sonhos arquetípicos faz com que o inconsciente se torne novamente consciente e nos entendamos com nosso programa de aprendizado do corpo supramental, que o psicólogo James Hillman chama intenção da alma. Ver também o capítulo 15. Ficamos assim abertos para a criatividade e para as demais características da saúde mental positiva. É bom citar um exemplo. Pense nos arquétipos da anima e do animus. A anima é a mulher arquetípica no homem,
as ondas de possibilidade em uma mente masculina que correspondem à feminilidade, mas ficam suprimidas porque o corpo físico masculino e seus condicionamentos genético e ambiental podem não parecer apropriados para sua expressão. De modo análogo, o animus é o conjunto de possibilidades masculinas suprimidas nas mulheres. Por que deveríamos mudar essas tendências condicionadas para a supressão? Porque a anima nos homens representa a qualidade da receptividade, uma qualidade essencial para a criatividade, e por isso os homens precisam integrar a anima. De forma similar, as mulheres precisam integrar seu animus, pois ele reforça a capacidade da vontade necessária para os 3 P's do processo criativo: preparação, perseverança e produção. Em meados da década de 1980, estive procurando me entender com a espiritualidade e reativando minha criatividade durante algum tempo, mas em vão. As práticas espirituais convencionais não estavam dando muito resultado. Uma noite, sonhei que estava procurando água em um riacho, mas parecia seco. Então ouvi uma voz: "Não tem água aí, olhe para trás." Me virei e vi que chovia, e pouco tempo depois estava caminhando na chuva sobre a campina e uma jovem muito bonita veio ao meu encontro. A caminhada ficou muito agradável debaixo da chuva e eu também estava mantendo uma conversa adorável ao lado daquela companhia. Quando o campo terminou, vi uma casa e tive a impressão de que minha jovem companhia ia entrar nela. "Quando vou voltar a vê-la?" perguntei. "Vou para Londres. Quando voltar, estarei esperando seu telefonema", disse antes de desaparecer. E eu regressei, caminhando alegremente. Este sonho, um sonho clássico da anima, foi fundamental para mim tempos depois, ao focalizar minha energia na integração da anima, que era a chave que eu não estava percebendo. Mais uma coisa: a análise de sonhos fica muito mais fácil se trabalharmos com a ajuda de outra pessoa ou pessoas. Em outras palavras, quando estamos trabalhando em nosso crescimento pessoal por meio dos sonhos, quem toma o lugar do psicoterapeuta? Uma resposta é encontrar um mestre espiritual que trabalhe com sonhos. Muitos o fazem. Durante o período de 1987 a 1989, trabalhei intensamente em meus sonhos com o mestre espiritual Joy Morwood. Um caminho mais fácil e mais apropriado é unir-se a um grupo de sonhos, ou criar um. Como já disse anteriormente, também fiz isso. Reencarnação. Descubra e siga sua felicidade. Os materialistas não acreditam em reencarnação. Não há espaço para reencarnação na ciência materialista. A espiritualidade convencional dá espaço para a reencarnação, mas a ênfase está sempre na superação do ciclo nascimento, morte e renascimento. Para o ativismo quântico, as coisas são bem diferentes. Falei do conceito de Dharma na Índia Oriental no capítulo 15. Trata-se da agenda de aprendizado arquetípico que levamos conosco. Escolhemos nossas propensões kármicas de acordo com ela. Quando realizamos nosso Dharma nesta vida, experimentamos a felicidade, o êxtase. O ativista quântico não tem pressa para libertar-se do ciclo nascimento, morte e renascimento. Assim, precisa prestar atenção em suas propensões kármicas e usá-las para realizar a agenda de aprendizado, ou Dharma, desta vida. Dessa maneira, seguir a felicidade nos liberta para podermos servir os movimentos evolucionários da consciência. Ética evolucionária. Introduzi a questão da ética em 2 capítulos anteriores, em conexão com a alma e a reencarnação. No entanto, ainda há outra maneira de entender a ética,
a evolução. Existe um problema com todas as 3 filosofias éticas discutidas nos capítulos anteriores. Por que algumas pessoas seguem a ética e outras não? Antigamente, pelo menos, as pessoas eram incentivadas por medo do inferno ou por desejarem o céu. Mas poucas pessoas ainda levam o céu ou o inferno tão a sério a ponto de sacrificar o egoísmo. Digo que a evolução é a razão pela qual tantos entre nós, até hoje, tentam ser bons na vida cotidiana, diante de um comportamento cada vez menos ético na sociedade. Há uma pressão evolucionária que experimentamos como um chamado e respondemos a ele. Decorre que a ética não precisa ser entendida como religiosa ou espiritual, nem há necessidade de chegar a um meio-termo e adotar a ética científica materialista do bem maior para o maior número, ou uma bioética motivada pelos genes. Podemos solidificar a ética básica sobre o conceito bastante científico da evolução. Vamos definir a ética evolucionária. Como disse em outro trabalho, um bom princípio ético, que parece inevitável no sentido reencarnatório, é este: a ação ética deve maximizar a criatividade das pessoas, inclusive a nossa própria. A ética evolucionária vai ainda mais longe. As ações éticas devem maximizar o potencial evolucionário de todo ser humano. Como exemplo, vamos analisar um sério problema ético. Você e um grupo de colegas cientistas descobriram a tecnologia para desenvolver uma nova arma de destruição em massa. A questão ética é se devem ou não desenvolver a arma. Em uma época anterior, a desculpa de que os outros, mais cedo ou mais tarde, descobririam a mesma coisa e, por não ter a mesma ética que você, poderiam usá-la contra o seu país, faria com que você pensasse a violar a ética e acabasse desenvolvendo a arma, mesmo que não houvesse uma ameaça imediata. O patriotismo cria uma ambiguidade. Foi exatamente o que aconteceu com a bomba atômica. Mas a ética evolucionária não é como a ética religiosa de tempos passados. Ela defende uma ética igual para toda a humanidade, uma ética objetiva necessária para o futuro evolucionário de toda a humanidade. Assim, você não precisa se equivocar e pode imediatamente rejeitar a ideia de desenvolver a nova arma. Relacionamento correto com o ambiente. Os índios Hopi são famosos por sua ênfase em relacionamentos corretos, não apenas com as pessoas e coisas, mas também com o meio ambiente como um todo, inclusive o do planeta inteiro. Na jornada interior da espiritualidade convencional, o relacionamento correto com o ambiente é quase ignorado. Sem dúvida, isto levou ao moderno movimento da ecologia profunda. Após estabelecermos um relacionamento ético evolucionário com todos os nossos colegas humanos, chega o momento de ponderar sobre nossa responsabilidade ética com todas as criaturas, grandes e pequenas, com todos os seres vivos, inclusive a responsabilidade com o nosso ambiente não vivo. Em suma, vamos perguntar: qual a nossa responsabilidade para com o planeta Terra, com Gaia? A ecologia profunda exige tanto o respeito com algumas regras para a preservação de nosso ecossistema ou a aprovação de algumas leis governamentais prevenindo a poluição ambiental, quanto ações sobre situações ambíguas que exijam um salto quântico criativo. Quando você dá este salto quântico, percebe algo espantoso. Eu escolho, portanto existo, e meu mundo existe. O mundo não está separado de você. Quando fizermos isso em massa, daremos um salto para uma verdadeira consciência Gaia, surgida na visão humana a partir de um contexto diferente. Ação correta. Assim, finalmente, qual é o plano de ação do ativista quântico?
Usando a frase dos hindus, que muitas vezes é compreendida fora de contexto, qual é o Karma Yoga do ativista quântico? Aquilo que os hindus chamam Karma Yoga é a aplicação da prática espiritual no seio da vida real, prestando serviços altruístas. Esta é uma prática importante de muitas tradições espirituais, mesmo fora do hinduísmo, em especial no cristianismo e no Soto Zen. Para o ativista quântico, Karma Yoga se estende como uma tarefa altruísta para a sociedade e para o mundo, tendo em mente a evolução. Em nossa atual cultura materialista, a realização é tudo. Quando alguém age com orientação para a realização, qualquer ação, mesmo aquelas aparentemente altruístas, sempre tendem a fortalecer o ego, o realizador. A prática de reduzir o poder do realizador que existe em nós consiste em não nos levarmos demasiadamente a sério. Em outras palavras, dançamos, mas sempre com leveza, sem nos importarmos com o que os outros irão pensar de nós, nem como pensamos a nosso próprio respeito. Vivência correta, devolvendo o significado à sociedade. 3 de nossas recentes e grandes realizações sociais, capitalismo, democracia e educação liberal, originaram-se da ideia de tornar o significado disponível para o processamento de todos. Agora, porém, sob a égide do materialismo, a busca do significado corrompeu-se, tornando-se uma busca pelo poder, e é um sério obstáculo para a nossa evolução futura. Um dos propósitos centrais do ativismo quântico consiste em resgatar o significado para as instituições sociais das quais dependemos para viver. Assim, não importa a situação da vida real em que você esteja em nossa sociedade, ela lhe dará amplas oportunidades de praticar o Karma Yoga para o seu ativismo quântico, bem como para passar da busca pelo poder para a busca pelo significado. Se, por exemplo, você é uma pessoa ligada aos negócios, estes serão claramente o seu cenário de ativismo quântico, onde você irá buscar sua felicidade e onde irá restaurar o significado em sua vida. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.